antes a gente fazia tipo, porque o Facebook ele pega a melhor imagem nossa, né? Uhum. Então você tá parado, aí ele pega uma imagem sua. Aí a gente ficava assim. Estátua. Aí agora, sei lá, a gente tá ficando mais descarado. Fica mais à vontade. Aí eu sempre falo pro Jonas, Jonas, começa aí, filho, começa aí e a gente vai tocando daqui. Shalom, meus irmãos, minhas irmãs, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo esteja com vocês aí nos seus lares, ou onde quer que vocês estejam aí, no trabalho, separar esse tempinho para poder participar de mais esta edição da nossa roda de conversa, mais uma terça-feira que o Senhor separou aí para que nós estivéssemos por uma horinha aí juntos, batendo este papo, edificando a tua vida, através da vida dos homens e mulheres de Deus que ocupam este espaço aqui no estúdio, na comunidade cristã Kairós, localizada aqui na Avenida Silvio Torres, número 55A. Você que não nos conhece, quiser nos conhecer, vem nos fazer uma visita às quartas-feiras, quarta-feira da Vitória, a partir das 20 horas, e aos domingos, a partir das 18 horas, o culto, a celebração da família. Traga a tua máscara, o álcool gel a gente oferece aqui na entrada do templo, respeitando aí a ocupação de no máximo 30% aí da capacidade toda do templo, e nós vamos receber você e a sua família com muito carinho e amor. Essa é mais uma edição da nossa Roda de Conversa, sou o irmão Eduardo. Você que não conhece ainda a Roda de Conversa e quiser conhecer, vai lá no @CCKOficial através do Facebook, também o @CCKOficial pelo Instagram e no TV Kairós lá no YouTube. Você que quiser nos conhecer, quiser assistir mais edições, quiser acompanhar as palavras que são apregoadas aqui neste altar, acessa lá e conhece um pouco mais sobre tudo isso que a Kairós é e pretende ser na vida de todos aqueles que nos visitam. Muito obrigado já pela tua companhia, eu já quero agradecer. Vai curtindo e compartilhando esta live, vai chamando já a família e os amigos, porque hoje promete ser uma live edificante. A tua vida, eu tenho certeza que será tocada pelo poder do Espírito Santo através de... Meu Deus! Quero já de antemão também agradecer o Jonas, que está aí coordenando esta live, meu sobrinho, e o pastorzão que está aí nos bastidores hoje, pastor Carlos Alberto, fundador e presidente da comunidade cristã Kairós, só de olho em tudo que o gordinho aqui fala, para depois banco. Não, tô brincando, irmãos. Não é assim não. Tá bom? Então vão sendo bem-vindos. Deixa eu já ver quem que tá chegando aqui, ó. O irmão Luiz já chegou, a Ângela já chegou, o Daniel já chegou, a Neide, minha esposa, já chegou, o Rafa já chegou, o Gerson Silvestre já chegou. Vão se achegando, vão compartilhando, vão chamando os amigos e vão sendo aí edificados em nome de Jesus. Eu quero já agradecer aqui a companhia deste homem de Deus, um homem que no começo da minha conversão me ensinou muita coisa. Eu não sei se ele sabe disso, mas hoje ele vai saber que ele é referência para muita gente, e é por isso que ele está aqui hoje, sentado aqui nesta roda de conversa comigo. Pastor Regis, para os íntimos, como ele mesmo disse, eu acredito que tem um pouquinho desta liberdade. Pastor Regis está comigo hoje aqui, obrigado por ter vindo, pastor. Eu estou muito feliz por estar aqui, irmão. É algo diferente você poder estar aqui junto com vocês, nessa roda de conversa. Agradeço de coração a confiabilidade, a amizade, a parceria. E para quem está em casa, é só eu que tenho. Essa daqui é só para quem vem na roda de conversa, viu? Não tem papo. Muito obrigado pela tua companhia, pela tua presença. E já vamos começar batendo um papo. E pastorzão contando para quem está lá em casa, quem é o pastor Regis? Bom, o pastor Regis é uma pessoa dedicada, família, que eu prezo muito pela família. Tenho já alguns anos de ministério. Sou casado há mais de 20 anos, né? Minha filha tem 20 anos. De relacionamento a gente tem quase 30.
Então, assim, são coisas que vai agregando. E desde quando eu me converti, com 6 anos de idade, então o Senhor ele vem tratando na minha vida, a gente vai caminhando e vem continuando, dando continuidade nos trabalhos, nas atividades que nós tivemos na igreja, criança, adolescente, jovens, casais, escola bíblica dominical, que é algo que eu amo de paixão. Não vejo a hora de acabar a pandemia para voltar a dar aula na EBD. E é assim, e a gente continua caminhando. Algo também que é prioritário na minha vida são os pais, que eu gosto, sempre cuidei do meu pai até ele descansar, e com a minha mãe cuido dela até hoje, inclusive ela não sai para lugar nenhum, porque eu proibi na pandemia, só sai comigo. É isso aí. E a gente vai fazendo assim muitas amizades, né? A gente, durante nossa trajetória, as igrejas que a gente passou, muitos amigos, e a gente sempre pretende fazer a vontade do Senhor da melhor maneira possível, para que fique sempre um marco na história, não porque o Regis é melhor ou quer ser melhor, não, porque se fazer o melhor para Deus, Deus vai fazer o melhor para você. É assim que eu acredito, é assim que eu levo essa carreira ministerial. É isso aí. O pastor João disse uma coisa que eu estava explicando para ele aqui, irmãos, que não tem um script. As conversas, as perguntas, elas vão acontecendo naturalmente. E o pastorzão disse uma coisa aí já aqui, né? Minha conversão foi aos 6 anos de idade, ou seja, uma criança, né? Literalmente uma criança. Explica como isso pode acontecer, para que quem está em casa possa entender. Uma criança, 6 anos de idade, conversão. Explica isso, pastorzão, para quem está em casa poder assimilar a grandiosidade disso. A minha mãe sempre foi uma pessoa muito, muito cristã, e meu pai também, e eles sempre me contavam da Bíblia, sempre falava de Deus e do diabo, né? Então que existia o céu, existia o inferno, e num determinado local que nós estávamos, a pessoa que estava na frente estava falando que Deus e o diabo não existiam. Eram 2 forças que estavam dentro do ser humano. Quando você fazia o bem, era Deus, quando você fazia o mal, era o diabo. E eu estava andando como criança, né, que fica parada, não é verdade? Toda criança fica parada, quietinha. Eu ouvi aquilo, eu falei, não, tá errado. Minha mãe sentava no primeiro banco, Eduardo. Eu cheguei para ela assim, mamãe, Deus e o diabo existem sim. Virei para a pessoa que estava falando, Deus e o diabo existem sim. Aí a pessoa olhou para mim, não, fica quieto, menino. Aí eu falei para minha mãe, quem está certo, ele ou a Bíblia? Aí minha mãe falou assim, a Bíblia. Aí eu falei, então eu não tenho mais nada o que fazer aqui. Pensa, com 6 anos de idade. Aí eu saí daquele local e logo depois eu fui para um acampamento, que a minha infância foi indo para acampamento, né? E no acampamento, a gente estava no fim de semana, lá no Luau, no sábado, e as histórias contando, tal, e um rapaz contando o testemunho dele, que tinha perdido o pai, tinha perdido a mãe. Aí ele falou assim, aí depois eu aceitei Jesus, aí começou na minha cabeça assim, nossa, eu vou perder meu pai, eu vou perder minha mãe, não posso, eu quero Jesus. E aí quando fez o apelo, levantei a mão, aceitei Jesus, com medo de perder meu pai e minha mãe, entendeu? Mas aí Jesus entrou no coração e segurou até... E a importância dos pais nisso, né? Exatamente. Porque eu acho que se tudo isso foi possível, foi porque tanto seu pai como sua mãe proporcionaram isso para você, né? Sim. E meu pai sempre foi meu herói, meu pai era tudo para mim. E professor de musculação, pensa nos braços dessa grossura, participava de campeonato. Então, meu paizão, que está descansando lá com o Senhor, sempre correu comigo, e minha mãe sempre me incentivou em tudo. Então é base, meu pai, minha mãe, minha base, minha estrutura, e eu guardo aqui, ó, para sempre. Paizão, já a gente se encontra. O José Cerqueira, o evangelista José, manda um abraço aí para o pastor Reginaldo. Ô, meu querido, ó, beijo no coração, irmão. Vinícius Domingos. Conhece? Ele disse assim, conheço. olha o nosso querido amigo Reginaldo. Sim, conheço. Aí sim, Deus abençoe, saudades. Amém, irmão queridão. Luiz,
dizendo, ó, irmão Reginaldo, meu amigo e meu irmão em Cristo. O povo tá chegando aqui para te assistir. Que bem. Meu Deus, tá ficando famoso. Ai, ai. Escola Bíblica Dominical. Tem se perdido esse... Você acha que tem se perdido um pouco, pastor? O pessoal tem desgostado ou são as lideranças que têm começado a colocar esse projeto mais de lado? Eu acho que falta um pouco de incentivo da liderança, no geral. Porque a gente vê determinadas outras denominações que, pleno domingo de manhã, está lotado de gente. Mas as nossas, geralmente, é aquele minguadinho, se você não tiver alguma coisa para fazer, para incentivar, o pessoal não chega no horário. Uhum. Então, a gente faz alguns projetos para poder trazer o povo. Então, o ser humano, ele é movido por vamos colocar assim, por alguma coisa que ele consiga conquistar. Ele precisa conquistar alguma coisa. Se a gente começar a colocar a parte profissional no serviço, ninguém chega atrasado porque desconta. É verdade. Mas quando é na escola bíblica dominical, Eita. já sabe, né? Porque vai ser de manhã, eu vou acordar com sono, aí eu vou chegar, o irmão vai estar cantando os hinos da harpa ainda, aí a pessoa já pensa assim, ainda vai ter o hino da harpa, vai ter a leitura, depois a divisão das salas, então eu posso chegar às 9h30. Não, irmão. É para Deus, chega antes, pega o pacote todo. Então, assim, tem algumas coisas que dá para as lideranças fazerem para motivar. Eu vou usar um exemplo da igreja onde nós congregamos, lá na Igreja Azul. É que depois que eu entrei no hospital ficou mais complicado. A gente tinha um projeto que a gente abençoava, ou sorteava no final da EBD um frango. E eu ia lá, pagava do meu bolso o frango para a gente abençoar. Aí o rapaz que estava vendo falou assim, irmão, eu quero fazer o seguinte, se eu conseguir comprar a segunda máquina, o segundo frango eu dou de brinde. Então a gente sorteava 2 frangos por domingo. Pensa, escola bíblica dominical com 120, 100, 90, 145 pessoas. Meu Deus. Classe das crianças, dos jovens, dos adolescentes, das irmãs, dos irmãos, todas lotadas. No final, um café, um big de um café da manhã. E depois subia para fazer aquelas perguntas que a gente fazia, lia o texto-chave, então aí tinha um sorteio. Então a pessoa ia para casa e também, é um sorteio, é uma sorte, não. É a ação do Espírito Santo. Teve uma criança que falou para a mãe assim, mãe, eu estou com tanta vontade de comer um pudim, justo naquele domingo, eu fui lá, comprei o frango e comprei um pudim. E quem ganhou o pudim? O menino. Ele foi para casa e falou, mãe, Deus ouve minha oração. Eu falei, então assim, Deus sabe como agir. São as estratégias. Marcou para ele aquele dia, aquele momento. Né? Entendeu? Aí tem a outra pessoa que foi sorteada e falou assim, não, eu não quero, o irmão me perdoa. Eu falei, do que? Não, eu não quero ficar com frango, mas eu quero presentear alguém. Então ele foi, presenteou a outra irmã, a irmã levou, não tinha mistura na casa dela, ela almoçou o frango. Então, são coisas que dá para a gente fazer, que vai trazendo o povo. A gente tinha uma pontuação, tinha o troféu da trimestral, entendeu? Então, é uma coisa que dá para você fazer e que chama. E também os assuntos, né? Um professor com conhecimento, com base, que tem aquela coisa que você consegue transmitir a segurança no que você está falando, você consegue conquistar bastante alunos. E as pessoas falam assim, quem é que vai dar aula? É o Eduardo? Então eu vou. É o resto? Acho que eu não vou, não. Também tem isso, né? É que a gente tem que ir para a gente aprender a palavra. Você pega com a revista. Geralmente, os alunos têm a sua revista. Sim. Na maioria das vezes, eles não lêem a revista na semana. Não leva, às vezes. E não leva na escola dominical. Não leva. Mas é um trabalho já muito tradicional, né? Que eu acredito que tem feito muita diferença, né? E eu acho que esse incentivo, não só na escola bíblica dominical, mas se ele for aplicado em todos os ministérios dentro, pela liderança, com certeza as coisas fluem com muito mais facilidade, né, pastor? Bastante. E você tem também aquela coisa, né? A tratativa com as crianças é diferente, com os adolescentes, os assuntos são diferentes.
E chega uma hora que de repente você está andando assim, irmão, fiquei com uma dúvida num assunto lá. Vou conversar com você no final da aula. Você fala, vixe. Misericórdia. Lá vem. Sai correndo, meu irmão. Exatamente. Aí o irmão chega e fala, mas é isso. Você fala, ufa, não, isso aí eu sei. É isso aqui, isso aqui, isso aqui. Se você não sabe, não tem vergonha. Fala, ó, esse aqui eu não sei, eu vou anotar e eu trago para você no próximo domingo. É porque para liderança também é um eterno aprendizado, né? Aprende-se muito, né? Às vezes a gente acha que só ensina, mas na verdade a gente está aprendendo muita coisa. Exatamente, porque é uma troca de informações, né? Você tem várias didáticas de aula, vários professores que têm os seus ritmos de aula, mas quando você troca as informações, você aprende com o aluno, você fala, poxa vida, isso aí eu não tinha pensado. De repente, ele tem uma visão do assunto que você tratou de uma visão só, tipo literária ou só histórica, e o aluno conseguiu enxergar de uma outra forma. Então, casa ali uma junção de informações, onde que ambos são edificados e a EBD e tanto o corpo de Cristo é edificado e tem um crescimento maravilhoso. Mais fácil com os jovens ou com os adultos? De facilidade, eu acho assim... É mais fácil ou mais difícil? Vamos falar assim, o menos difícil... Isso. Porque os dois acho que é um grande desafio, né? Sim, porque com jovens você tem que ter um linguajar diferente e não é tudo que você trata com o adulto que você vai tratar com o jovem. Às vezes você pode, como eu já dei aula em ambas as salas, com os jovens você faz uma tratativa... E com os adultos você pode pegar um pouco mais pesado. Então, assim, os jovens é um campo um pouco mais delicado de você entrar, porque é um campo que o jovem está no momento de descoberta, que tudo ele quer saber. Mas por que isso? Por que daquilo? Parece aquela criancinha, né? Que aprendeu, mas por quê? Não, por que não? Não, mas por que não, né? Então ele quer saber de tudo. Então você tem que tem que esmiuçar o assunto para trazer algo bem pronto para ele que não deixe dúvidas. Para o adulto já é diferente. Na maioria das vezes, os questionamentos dos adultos, às vezes é só uma curiosidade ou uma palavra para colocar em xeque o professor, porque ele tem um conhecimento, ele tem a opinião dele, então ele joga aquilo na aula para jogar o professor em xeque. Que eu conheço amigos que falam que eu vou lá só para fazer isso. Só para te questionar. Exatamente. Eu falo, vem então. Pelo menos você veio. Exatamente, mas vem, Exato. entendeu? A Jerusa Timóteo. É minha mãe, ó. Conhece essa Beijo, pessoa? mãezona. Que Deus te oriente sempre para você ser firme e perseverar. Amém. Olha aí, que maravilha, hein? Meu Deus, estou muito feliz. Conversa boa demais. Já vou abrir para perguntas, que a galera já está mandando pergunta aqui. Vamos lá. A Ângela está perguntando assim, ó, deixa eu ver. Pastor Reginaldo, tem algum projeto no coração para colocar em prática após essa pandemia? O meu projeto, a princípio, é a gente entender. Na verdade, na pandemia, a gente está entendendo, se redescobrindo como ser humano, se cuidando e cuidando daqueles que estão ao nosso redor. Então, hoje, na pandemia, a gente cuida mais da nossa família, cuida mais dos nossos, cuida de nós mesmos e cuida daqueles que estão do nosso lado. Então, eu tenho sim um projeto da gente voltar com uma força total, depois da pandemia, de amigo, de fortalecimento, de companheirismo, de caminhar junto, de estender o ombro, de dar o braço, de falar assim, ó, tô com você e não abro, mas de sinceridade, tá? No projeto de você caminhar de verdade. Porque eu olho para Jesus e vejo Jesus, se Jesus estivesse nessa pandemia, no meio da pandemia, com a gente caminhando, ele faria exatamente as mesmas coisas que nós. Passaria álcool gel, usaria máscara, ele se submeteria às orientações que estão acima de nós, e lá no final, o nome de Jesus não, o nome de Deus seria glorificado. Então, o meu projeto para pós-pandemia é
Ir na casa do pastor Eduardo tomar um café lá. Ir lá na casa do pastor Beto tomar café lá. Entendeu? Ir na casa dos meus amigos, voltar a comunhão com família. Porque assim, muito se perdeu de família. Sabemos que em família tem muita gente, tem aqueles, né? Do meio da família. Todo mundo está entendendo o que eu estou falando, né? Então, todo mundo sabe que na família tem um. Sempre tem. Então, se aproxima desse. Voltar às origens de família, sabe? No almoço de domingo, num aniversário, num passeio, numa praia, num piquenique, num sítio, estar junto. Isso eu vejo como Cristo, união com a igreja. E nós, como seres humanos, união como família, união como amigos. Esse é um projeto que eu sempre coloquei no meu coração, desde quando começou a pandemia, e deixar um rastro de boas emoções, de boas situações, de bons momentos. Então aproveite a pandemia, você que está aí nos assistindo, aproveite a pandemia e por onde você passar, deixe um rastro de boas atitudes, que você vai ser lembrado. O Rafa está perguntando o seguinte, pastor Reginaldo, na sua visão, como podemos manter nossos adolescentes e jovens no caminho do Senhor em meio a esse tempo que temos vivido? Hoje, com tantas coisas que o mundo oferece. Eu vejo que nós não podemos abrir mão para o mundo, mas nós não podemos também retraí-los e trancá-los numa caixinha. Ou colocar numa redoma e falar, não, isso aqui não pode mexer. Não. Você pode jogar um Free Fire com ele? Pode. Pode fazer um TikTok. Manda, não assiste isso. Pode fazer um TikTok. Pode fazer se participa. Porque assim, ele vai ver que o pai dele e a mãe dele não é um quadradão que vai trancar, que vai proibir, que vai ser o proibidão, você não pode. Não. Ele compartilha, só que peraí, vem cá. Agora nós vamos para a escola dominical. Agora nós vamos para um culto. Culto no lar, algo que se perdeu há muito tempo. A gente tem tempo para assistir o jogo do Corinthians? Eu não assisto, eu assisto para torcer contra. Brincadeira, irmãos. A gente tem tempo para assistir jogo, para assistir novela. Do negocinho da capinha do celular, depois eu conto. Então a gente tem tempo para assistir o jogo, a gente tem tempo para assistir novela, para assistir filme, para ficar no Netflix, para ficar no celular. Às vezes tem 5 pessoas, 10 pessoas na família, os 10 estão no celular na mesma sala. A gente tem tempo para tudo isso, mas quando é tempo para Deus, a gente, esquece. Então, assim, algo que dá para resgatar, os jovens, vem cá, vamos cantar o hino da harpa. Até hoje, tem uma postagem da minha filha, que ela colocou no meu aniversário, que ela colocou lá, pai, eu te amo, tal, fez um textão desse tamanho, e uma das frases colocou assim, o melhor cantor de hinos da harpa que eu conheço. Te amo, filha. Porque eu amo hino da harpa. E cantar no 3x4, sabe, na batida certinha do hino, isso não tem preço. Então, para a gente segurar o adolescente no mundo atual, participa com ele, aí você mostra, tem que ter limite. Segura aqui. Você passa a ser um influenciador, né? Exatamente. Porque você passa a participar do mundo dele e automaticamente você começa a aplicar tudo aquilo que você sabe que para ele é aquilo que a Bíblia orienta, né? Então, de certa forma, você vai enxertando nele, exatamente, né? Aos poucos. Né? Nesse ponto que você falou de influenciador, eu lembro uma época que meu pai ele ajudava um amigo nosso na feira. Pensa, eu na 5ª série, a professora perguntando o que você queria ser no futuro, eu queria ser feirante, porque meu pai era feirante. Eu desenhava as barraquinhas de laranja, banana, fruta, escrevia lá, olha laranja, eu queria ser feirante. Por quê? Era meu pai. Exato. Eu ia com meu pai pra feira, acordava de madrugada, era mó legal montar barraca, só que eu não sabia o peso que ele pegava, porque ele não deixava eu pegar o peso. O peso era com ele, o peso era com a equipe e tal, e eu ficava depois lá durante a feira, olha a laranja, cara, mó feliz, porque eu queria ser o que meu pai era. Então, nós pais podemos sim influenciar os nossos filhos, adolescentes, crianças, jovens, sendo quem realmente nós somos. Servos de Deus, orientados pelo Espírito Santo e falando a verdade. Então, fale a verdade, participe com ele e mostre, isso aqui é certo, esse aqui não é bom.
Traz ele para a realidade. Exatamente, né? Traz para a realidade e traz à luz da Bíblia. O apóstolo Paulo diz lá, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. É isso aí. É uma bênção, meu Deus, hein? Crianças. Criança é uma maravilha, irmão. Nossa, não tem... se eu pudesse ter mais filhos, né? A gente ia ter um monte, né? Jana... Não, mas assim, o trabalho infantil, ele é algo que é muito gratificante, porque é uma linha de raciocínio que você tem que entrar na mente da criança e imaginar o que ela está pensando. Então nós ficamos 14 anos pregando no Ministério Infantil. Então a Jana começou com uma abelhinha Nina, depois foi para a Juanita, que era uma Joaninha, aí depois ela veio com a formiga Nina, aí depois veio com a Nana, que ficou até o final. E a Nana foi só mudando de roupa, de personagem e tal. E um dos últimos, foi o último? Acho que foi o último. Teve um que eu vim de pijama, porque criança gosta de dormir. Comer e dormir. Aí eu também. E nesse friozinho, então... O Jonas também. Então a gente foi traçando, tipo, a imaginação da criança. Então, se fosse pregar, porque lá na Bíblia diz assim, a criança não ia ficar parado nem com chocolate. Ela ia comer chocolate e você ia falar e não entender nada. Exato. Ainda ia se lambuzar Exatamente. Tudo a Bíblia, ia ser E um dos últimos nós criamos, a Jana ela foi de uma princesa, e eu falei, bom, qual menino não quer ser um super-herói? Foi a do Zeca. A roupa que eu fiz, baseado no Lanterna Verde, um Z bem grandão e uma capa. A touquinha do Zeca, o óculos. Então, quando a gente ministrava, os meninos ficavam olhando assim, nossa, é o Zeca. Aí vinha assim, tocava para ver se era de verdade, tentava puxar a touca, mexer na capa, queria tirar foto. Só que na hora da mensagem, quando a Nana estava pregando, Deus ficava focado naquilo. Porque era algo que ia ficar gravado. Então, com criança, é o visual. É o visual. No começo eu falei sobre se você se vê hoje como um influenciador de pessoas e de vidas. E nesse caso, eu acho que com as crianças isso é visível, é notório. Tivemos inclusive o prazer de ter vocês aqui na Kairos, num culto para as crianças, no culto dos kids. Não posso perguntar pela Jana, muito embora logo ela esteja aqui, viu, irmãos? Vai chegar o dia dela também. Mas você se vê como um influenciador de vidas, de pessoas hoje? Eu costumo pensar assim, todo líder ele tem que olhar na sua caminhada, ele está caminhando para frente, todo líder caminha para frente com seus liderados. E ele olha para trás, olha por cima do ombro dele. Se ele olhar para trás e ele vê que tem alguém seguindo ele foi um bom líder, ele foi um bom influenciador. Então eu vejo que eu consegui aprender alguma coisa e transmitir a palavra do Senhor. E eu tenho influenciado muitas pessoas. Eu me cobro muito por isso. Inclusive eu tenho com a família, né? Eu sou o chato, né? A família, né? O chato, Regis, o chato. Então, e é assim que eu sou conhecido como chato, mas eu acho que tenho influenciado sim para o lado bom, para as coisas boas, e eu tenho me policiado muito, porque, como eu disse, nós refletimos aquilo que nós somos. Então não tem como eu fazer uma coisa diferente daquilo que eu aprendi da minha essência desde pequeno. Então eu me cobro porque eu quero pegar o que o apóstolo Paulo diz, que sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu preciso olhar para a humanidade, para o mundo, com o olhar de Cristo, com a ótica de Cristo. Se a gente olhar com a ótica humana, a gente condena todo mundo. A gente se coloca no lugar de juiz. Mas Jesus não fez isso. Jesus ele veio, caminhou, andou e influenciou muitas pessoas. Então, hoje, eu me vejo, sim, como influenciador, mas eu me cobro muito, muito, muito mesmo. Porque uma palavra errada, se eu falar alguma frase aqui fora do contexto, eu tenho um monte de gente que depois vai ficar falando, você falou isso diferente, não sei o quê, você não está fazendo, não está cumprindo. E principalmente, pastorzão, por estar hoje na sua posição, que é uma posição de liderança.
né? O pastoreio é um grande desafio, né? Então, é um desafio? Você acha que é um desafio? Tem sido um desafio para você? Com certeza. Muito, 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 muito. Porque você vê, uma coisa é você estar aqui. Outra coisa é você estar lá no altar. Porque quem está antes do altar, como membro, ele questiona várias situações. Ele pondera, ele acha isso está certo, está errado. Se fosse eu, não faria isso. Se fosse eu, não falava dessa forma. Se fosse eu, agiria de tal forma. Só que na posição de pastor, na posição de líder, na posição de o orientador das ovelhas, ele precisa cuidar, ter o cuidado para chamar a atenção com carinho. Dar aquela bronca com muita atenção e trazer com amor para que a ovelha continue do lado dele. Porque se ele dá aquela cacetada, a ovelha corre. Ela vai fugir. Aí sim, vai vir vários comentários referentes ao pastor, porque não foi um bom pastor, porque usou a vara de modo errado. Então é um desafio imenso, imenso. Aí a gente começa a avaliar algumas situações que acontecem na família dos demais e quando acontece na nossa. Exato. Então, você vai ponderar, porque assim, eu posso julgar porque é lá. E quando é aqui? Quando é comigo? Quando é com os meus? Na minha roda dos meus familiares? Como que eu vou agir? Porque se a gente for olhar para a natureza humana, nossa vontade às vezes é de fazer muitas outras coisas. Correndo, né? Largar tudo, exato. Joga a foto e sai correndo. Mas não. Como um influenciador de liderança, você precisa estar apto para levar sempre a palavra de boas novas, o passar o azeite, o carinho, o cuidado, a atenção. Só que lá na frente, o pastor ele vai precisar de uma ajuda. Aí eu falo assim, você que é ovelha, você que é liderado, preste atenção, seu pastor precisa de um abraço. Agora não, porque é a pandemia, tá? Mas depois, vai lá, dá um abraço nele. Agora sim, ora por ele, intercede por ele. Coloca eles nas mãos do Senhor. Pede para o Senhor orientar, dar direção, dar palavras sábias, para ele ter o amor, o carinho que Jesus tem por nós, que Deus tem pela humanidade. Então, o pastor, ele está lá cuidando de todo mundo, mas tem um momento que ele precisa ser cuidado. E quando ele se vê nesse aspecto, quem vai cuidar do pastor? Exato. Somos nós como igreja, somos nós como família. Vamos ver aqui. Vanessa faz a seguinte pergunta: pastor, como você lida com as divergências entre os membros da igreja? Você não pode ter partido nenhum, porque Jesus não olhou por partido. Então você não pode ter partido. Você tem que tratar a luz da palavra, a luz da Bíblia. E qual que é a luz da Bíblia? Dependendo da situação, você vai ter que ouvir ambos os lados, trazer. Nem sempre, colocar os dois frente a frente vai resolver o problema. Porque você pode criar uma inimizade muito maior entre as duas pessoas envolvidas. Então você vai ter que ouvir um aqui e pedir orientação aqui, para poder agir com A e com B, e quando tomar a decisão, ser a decisão certa diante de Deus. Tudo para a glória do nome de Deus. Para não mexer no ego de nenhum dos dois, para o seu ego também não ficar aflorado porque eu resolvi, que não é você que resolve, é o Espírito Santo que dá a direção, e que a obra do Senhor continue para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, as divergências, nós temos inúmeras, muitas, porém, tudo tem que ser tratado com a orientação do Espírito Santo. Na verdade, esse é o grande segredo, né? Quando a gente passa a entender isso, de que tudo é pela graça e pelo poder do Espírito Santo, fica muito mais fácil da gente caminhar. Né? O duro é quando nós mesmos, às vezes, como liderança, como corpo de obreiro, como líderes de departamento, não temos esse entendimento e procuramos resolver tudo de acordo com o nosso pensamento, de acordo com a nossa metodologia, de acordo com aquilo que nós fomos ensinados, e aí está o erro, né? Exatamente. É exatamente aí onde está o erro, né?
É porque a gente vê também assim, aquela coisa que várias pessoas já ouviram e já comentaram. O crente velho e o velho crente. Né? O crente velho é aquele que tem muito tempo de igreja. E o velho crente é aquele que critica de tudo, bate de frente com tudo. Então, é aquela coisa, né, da música da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Então, e ele muda, ele vai naquele raciocínio, ele não tem abertura para uma mudança, para uma opinião. Quem sabe ele pode mudar o pensamento dele, porque alguma coisa pode ter mudança. Então, quando a gente age com a nossa razão, nós acabamos perdendo a nossa razão. Diante da ótica cristã, nós perdemos a nossa razão. Perdendo a nossa razão. Carlos França, conhece? Vixe, esse aí é a bênção do céu. É um milagre. Regis, ser pastor de igreja, pastor de jovens, pastor de casais, pastor de crianças. Galinho, te amo, irmão. Em qual você acha, no português claro, te deu mais trabalho? Abraços do melhor aluno de casais para sempre. Eu acho que assim, o que na verdade não é o que dá mais trabalho, acho que é o que é o mais delicado. O projeto original de Deus para a família foi família, crescer, produzir, multiplicar, e no meio no meio da trajetória do projeto de Deus, o projeto de família foi se perdendo. Então, acho que assim, a gente trata a criança, a gente orienta a criança para o próximo passo da adolescência. A gente trata o adolescente para ele entender que depois vem a fase da juventude. Então, a gente vai preparando as fases. Vem na juventude, a gente prepara o camarada, né, com 18, 20 anos, para trabalhar e não ficar deitado no sofá e esperar as coisas caírem do céu. Então, a gente trata o jovem e depois vem a fase adulta. Quando chega na fase adulta, eu quero casar porque eu quero. Isso já vem da fase de adolescência, né? Sim. Pensamento eu quero casar, vou namorar, vou casar, quero sair de casa, quero ter minha liberdade e pum, casa. Só que não tem uma base para poder direcionar a família. Então, quando a gente começa a tratar a família, casais, é onde nós começamos a ver as coisas do passado de ambos, de marido e de mulher, que se juntaram para morar, que estão morando debaixo do mesmo teto, porém, tem várias coisas do passado que não foi tratado. De criança, de juventude, de adolescência. Então, acho que o mais delicado de se tratar, na minha visão, como família, como pastor dirigente, né, como pastor de família, como o Carlinhos colocou, foi o casais. Porque até mesmo depois de casados, ele participou da turma, então ele vai entender muito bem do que eu vou falar neste momento. Dentro das aulas, a gente tratava assuntos, que eu não vou falar nenhum assunto aqui, viu? A gente tratava assuntos de minúcias, onde que a esposa não concordava com o marido, ou vice-versa. No final da aula, a gente trazia um direcionamento, porém, o próximo passo, quem ia dar é o casal. Ia para casa, às vezes contrariado, depois tinha um coffee break, a gente comia, tudo, mas ia para casa. Mas vamos supor, quando você é contrariado naquilo que você acredita, naquilo que você gosta, você fica emburrado. Mas espera aí, é pro bem do meu relacionamento, é pro bem da minha esposa, então eu posso mudar. Sim. Então, esse que eu acho que é o mais delicado, é tratar marido e mulher para entenderem o projeto original de Deus como família e dar continuidade, continuar casado para sempre, né? Feliz para sempre a gente espera no céu, né? Ser feliz para sempre. Na terra a gente vai ter vários altos e baixos, a montanha russa, mas eu acho que o mais delicado foi tratar casais, que é o que a gente trata a família, que engloba tudo. Como começou Casados para Sempre? De onde ele surgiu? Na verdade, o Casados para Sempre ele é um projeto da Igreja Batista, lá dos Estados Unidos. Os pastores tinham se separado e eles fizeram um curso, tiveram uma orientação do Espírito Santo, depois casaram de novo, tinham se divorciado, casaram, fundaram o ministério e começaram a propagar e fazer os cursos. Quando nós começamos a fazer o curso, meu casamento estava assim, eu fui numa reunião lá no Brás, e um amigo nosso ia fazer o curso, e ele falou, Regis, vou fazer esse curso. Eu falei, como assim?
Não, mas já acabou, não tem mais água. Eu falei, daqui, eu vou ligar pro rapaz. Aí eu falei, Jana, vamos fazer? Ela falou, pra quê? Só mais um. Bem assim, Jana, ó, meu amor, te amo. Porque depois eu vou pra casa, né? Não vai dormir aqui na Kairos, não. E a gente sempre participava de várias palestras, e quando você vai na palestra de uma forma superficial, você ouve, só que você não assimila o que está sendo passado e você não coloca em prática. E ela usou essa frase, Eduardo, falou assim, ó, pra que mais um? Eu falei, vamos fazer o seguinte, vem comigo nesse. Se no final das 14 semanas, Deus não mudar o nosso casamento, eu te dou o divórcio. Foi assim que nós entramos para fazer o Casados para Sempre. Pensa, ela ia emburrada para o curso, não falava, e eu lá tentando, não sou melhor, porque eu tenho os meus erros também, né? Então eu fui tentando, e ela foi dando abertura quando quem está assistindo que já fez o curso sabe que aula que é. E nessa aula Deus bradou. Aí ela começou a deixar o Espírito Santo agir. E eu também, porque eu queria que acontecesse, só que não é assim. E às vezes queria que acontecesse nela. Exatamente. Exatamente. Foi acontece nela, senhor. Nela. Já tô. Eu tô por cima, entendeu? Mas não, aí nós entendemos, depois que nós fizemos o curso, aí nós fizemos o outro curso para ser líder, fizemos a aperfeiçoação para líder, nós começamos a entender que o curso não é assim, faz para mudar ele. Eu tenho que entrar porque eu preciso de mudança. Exato. Aí todos os cursos que nós começamos a ministrar por que você quer fazer o Casados para Sempre? Não, se for para mudança sua, vem. Quando o casal falar, é porque ela precisa, é porque ele precisa, e tinha aquele debate, a gente nem colocava. Falava, Senhor, direciona a turma. E todas as turmas foram direcionadas pelo Senhor. Então nós fizemos, acho que foi 11 ou foi 12 turmas de casais que foram restaurados. Teve alguns que não terminaram o curso, mas não tem problema, porque é a ação do Espírito Santo. O curso é uma diretriz. A gente dá uma diretriz, a ação é do Espírito Santo. E quem deixa é o marido e a mulher. Entendeu? Então não usar as frases, porque o pastor falou, porque no curso falou, porque você tem que fazer. Não. É a ação do Espírito Santo, é o dia a dia. São as nossas atitudes que mostram a diferença que nós estamos deixando o agir do Espírito Santo. É lógico que sempre numa briguinha vai ter aquela desconfiança. Escapada, aquele negócio. Tá adiantando nada. Sempre tem. Mas aí você respira fundo, conta até 1000 e, como diz no curso lá, toma um copo d'água, enche a boca antes de falar e segue. Nesse tempo de pandemia, pastorzão, nós estamos mais em casa. Né? O senhor acha que isso é um fator que pode ser determinante para que um casal possa, de repente, reconhecer mais defeitos um no outro? Ou, pelo contrário, é um momento das pessoas se achegarem mais como família? Ou, de repente, agora é que está tendo choque, porque está tendo muito mais momentos juntos, né? Você acha que nesse momento a gente pode estar vivendo isso dentro das casas aí, principalmente do povo cristão, né? Na verdade, quem pinta o casamento como um conto de fadas, pinta errado. Na verdade, o casamento vai trazer aquilo de ruim que tem dentro do Reginaldo para um relacionamento. Porque enquanto namorado, toma banho, passa gel, então, passa perfume. Não, vixe, não vai namorar não. Isso aí não é muito bem assim. Ainda mais no frio. Vitória, um beijo, Deus abençoe. Então, nessa fase de conquista, você faz de tudo, vai cheirosinha para conquistar, né? Escova os dentes, porque depois tem gente que não escova mais. Então, quando vai morar junto, que casa, né? Não que apronta antes, mas depois que casa, que vai morar junto, debaixo do mesmo teto, que vai acordar todo dia junto, aí começa a trazer aquelas coisas, as coisas piores
as revelações de quem é realmente a pessoa. Por quê? São duas pessoas com costumes diferentes, famílias diferentes, que vêm com instruções diferentes, que se unem para um matrimônio para o resto da vida. Porque é pro resto Exatamente. da vida. Não tem Exatamente. Esse não tem prazo de validade. Não tem. Né? Não tem. Não tem. Então, porque você vai lá, você escolhe, né? Você fala o sim lá diante do pastor, ou do padre, ou da pessoa que está fazendo o casamento, vai lá diante do juiz, assina que você vai para o resto da sua vida, depois de 3 meses, mãe, não aguento mais, pai, tá difícil a situação. Peraí. Por isso que são as fases. No conhecimento você tem várias situações. Conhecer, namorar, noivar, antes de casar. Porque se pular alguma fase, você casa sem conhecer a pessoa. Aí quando você começa a conhecer, tempo de pandemia, começa a aparecer muito mais coisa que você fazia vista grossa no início. Aí é o momento de você viver o sim lá na doença e na saúde, sem pandemia, com pandemia, entendeu? Com chulé ou sem chulé, aí você vai ter que viver isso. Então você acaba vivendo mais tempo em casa e você começa a enxergar muitas outras situações onde você precisa lidar com isso, levantar a cabeça e falar, não, foi ela que eu escolhi, eu quero continuar com ela pro resto da vida. Foi ele que eu escolhi, eu quero continuar com ele até o fim. Foi a minha escolha, a minha decisão, do meu coração, e é assim que eu vivo com a minha digníssima Jana. Mais uma vez eu tenho que falar, te amo, meu amor. Pastorzão, eu vou fazer uma pergunta que me veio aqui agora. Lá vem. A roda de conversa é isso, irmãos. Quando a gente convida, a gente traz os nossos convidados, porque a gente sabe que eles têm propriedade naquilo que vão dizer. Né? Eu vou fazer uma pergunta que é uma pergunta desafiadora aí. Tá bom? Pergunta talvez de confronto para você que está aí na sua casa, que é jovem, né? Que está aí na sua mocidade, que é cristão e que pensa no sexo antes do casamento. O que o pastor pode dizer sobre este assunto, pensando justamente nestas etapas, né? Pensando nas etapas, né? De conhecer e tudo mais. Sexo antes do casamento, pastor. Qual que é o grande desafio neste dilema aí? No mundo atual, o que as pessoas pregam, o que as pessoas falam, o que a sociedade lança, é a prova, se não der certo, sai fora. Só que assim, qual que é a magia do sexo? Quando o Senhor criou Adão e Eva, ele falou para que Adão e Eva eles pudessem manter a relação para que tivesse a família. Porque até então um casal, é um lar. Só é família quando tem um filho. Então, o Senhor falou para a família crescer. Então, até antes disso, não teve relação sexual antes. Teve depois que eles casaram. Então, o que acontece? Quando você pensa no sexo fora do casamento, isso é algo... Pensa nesse elo completamente quebrado. Exatamente, um elo quebrado. Exato. Você vai para um relacionamento pensando no quê? No que ele fez antes, no que ela fez antes, numa falta de confiança, porque de um relacionamento a base é a confiança. Total. E eu falo sempre para a Amanda e para o Tom, que estão assistindo também, que a Jana é a minha melhor amiga, até hoje. Se ela não for minha amiga, não tem relacionamento, porque a gente se confidencia com o nosso amigo. Eu estou aqui porque você é meu amigo. O pastor Beto é meu amigo, vocês são meus amigos. Então, dentro de um relacionamento de jovem, os hormônios estão à flor da pele. Eles não aceitam Jesus, né? Não, hormônio não. Isso não se converte de jeito nenhum. Então tá no hormônio à flor da pele. A vontade vai ter, o desejo vai ter. Porém, você que toma a decisão de sim ou de não. Porque não vai falar que foi o diabo, não, porque isso não é coisa do diabo, não. Isso é coisa do homem, isso é desejo carnal. E você pode controlar esse desejo.
Então, dentro desse ponto que do sexo fora do casamento, antes do casamento, então pensa bem, porque Jesus, ele vai te orientar, o Espírito Santo vai te orientar que isso é uma promiscuidade diante de Deus. Fere a santidade de Deus, fere o motivo para que Deus fez o sexo. A família. Exatamente. Então, assim, dá para esperar sim. Segura mais um pouco. Segura aí, ô galerinha, ô juventude. Segura porque depois do casamento é pro resto da vida. Entendeu? Ó, segura aí. Vai ter uma semaninha que não vai dar, né? Que as mulheres conhecem. Mas depois faz, agrada. Tem as partes, tem as fases também, né? Que isso aí já é para uma aula de casal, né? Tem as outras. Essa aí é para casais, a gente conversa depois. Mas eu acho que se você fere a santidade, porque o sexo é algo santo e puro que Deus criou para dentro do matrimônio. Acha que isso é uma coisa que os líderes de departamento, os líderes de jovens, devem orientar os seus liderados, trabalhar com eles isso de uma forma de repente mais aberta, mais clara? Os pais, de repente, dentro de casa, que tem que trabalhar isso melhor com os filhos? Sim, principalmente porque a gente vê a juventude mais voltada ao que a mídia traz. Exato. A mídia trouxe, nossa, beleza, então tá na mídia. Explodiu, ele tá abraçando. Mas eu acredito sim que se tiver uma complexidade, perdão, não é complexidade, uma ligação entre lideranças e pais para tratar esse assunto, para orientar, trazendo uma orientação, não é que não vai acontecer, mas vai diminuir o que já está acontecendo atualmente. Isso para tudo, né? Isso para tudo, pras exatamente. Drogas, para o álcool, para o cigarro, não importa. Nós estamos citando aqui a questão do sexo, porque eu acho que é uma coisa muito... Ainda tem um misticismo muito, né? Como assim? Nós vamos falar para os jovens sobre sexo na igreja? Isso é um absurdo. O absurdo é a gente ver os jovens aí fora, ainda os jovens cristãos que cresceram dentro da igreja, aí perdidos no mundo, nas drogas, na bebida, no álcool, na tatuagem, né? A gente vê pessoas que... E aí você fala, não, isso aí não vamos tratar nem da igreja não. Então acho que isso é para tudo, né? Porque assim, quando o jovem ele acha alguém que o apoia, ele vai para cima. E quando ele é confrontado, eu sou jovem ainda, né? Eu só tenho 43, mas eu sou jovem ainda. Nem os cabelos brancos aparecem, porque a gente a gente vai cortando bem baixinho, assim, que ele não aparece. O meu que não aparece é o cabelo. Parou de aparecer, não sei porquê. Então, assim, quando você começa, você trata, você orienta, opa, peraí, ele é confrontado, na maioria das vezes, o jovem, por birra, ele faz o contrário. Exato. Ele não aguenta ouvir aquilo, principalmente de pai e de mãe, mas ele ouve de um amigo. Exato. Então, amigo, fale a verdade, entendeu? Não esconda o que é a verdade, não. Fala a verdade. O verdadeiro amigo fala não. O verdadeiro amigo fala assim, se eu fosse você, eu não faria isso. Porque o fato de você ser cristão não significa que você tem que ser bobo. Não, de maneira alguma. De maneira alguma. São coisas distintas. Você tem o poder de dizer, não quero. E continuar sendo uma pessoa super legal, bacana pra caramba, entendeu? E você não precisa sair com uma Bíblia desse tamanho para falar que você é cristão. Exato. E você também não precisa se esconder. Exato. Não precisa se esconder. Então, assim, eu não chego no hospital porque eu trabalho no 9 de julho. Eu tenho contato com muita gente. Lá na instituição eu sei que não pode pregar. Eu não prego, mas a minha vida fala por si só. Por mim mesmo, então as pessoas perguntam, você é evangélico? Sou. Você faz uma oração por mim? Falei, faço. Aconteceu um caso de uma pessoa que precisou de oração, pediu, você ora por mim? Falei, oro. Eu estava na copa, já pus a mão no ombro dela, orei por ela. Falei, nossa, não acreditei que você ia fazer a sua oração. Falei, outra, você já está na minha listinha aqui, estou orando por você. Tem um monte de amigos que a gente ora. Eu terminei uma campanha agora de 15 dias orando pelos amigos, inclusive vocês estavam nela. Cairós estava aqui, estava nos 15 dias.
Entendeu? Porque eu entendo que, ainda mais nesse período de pandemia, que a gente não pode se ver, eu posso lembrar do meu amigo e interceder por ele, para que o Senhor o ajude, que o Senhor o levante, que o Senhor direcione. Então, são fatos que a gente vivencia através da nossa vida. As pessoas olham para nós e falam assim, poxa vida, aquela pessoa lá, aquele rapaz é diferente, hein? Nossa, o Eduardo é diferente, ou essa moça é diferente. Por quê? Porque nós vivemos o Evangelho de Cristo, não a placa da igreja. Porque a placa não sobe, né? A gente já está cansado de saber que placa não sobe. A gente parafusou bem forte aqui, ó. Para ela ficar aqui. Não sobe de jeito nenhum, meu irmão. Eu acho que de tudo isso que a gente tem falado, pastorzão, tanto das famílias, e agora eu vou até tirar um pouco da família e vou trazer para dentro do ministério. É importante que tenha líderes maduros, né? Sim. Porque tudo isso é possível que aconteça desde que a liderança seja madura o suficiente para poder tratar de assuntos como esse, né? Eu acho que isso também, por serem assuntos polêmicos, né, que podem causar polêmica, os líderes têm que estar prontos, né, maduros com relação àquilo que eles vão transmitir, né? Sim, e ter o domínio do assunto. Então não é simplesmente jogar lá, vamos orar, irmão. Porque assim, a frase vamos orar, ela acaba caindo num descrédito, porque assim, a pessoa está precisando de comida. Aí você fala, vamos orar, irmão, mas o orar que você vai fazer aqui agora não vai suprir a falta do arroz que o irmão está precisando agora, de um feijão, de um açúcar, de um leite para a criança. Então, assim, dentro de todos esses temas que nós abordamos hoje, e tem outros inúmeros também polêmicos, o líder precisa estar diante de Deus com conhecimento de causa e com fatos, para que ele possa transmitir com segurança aquilo que o Espírito Santo dá orientação. Porque não é assim, o que eu acho, é a minha vontade. Ah, mas na minha visão é assim, não, mas na ótica cristã. Exato. E o que Deus vê, o que Deus enxerga sobre essa situação. Porque tem resposta para tudo na palavra. Tem resposta para tudo. Entendeu? E você não pode atacar nem afrontar. Se nós olharmos para Jesus no meio dos doutores, era um adolescente. E estava lá pregando no meio dos doutores. E o pai e a mãe, quando voltaram, imagino eu, menino, por que você fez isso? Por que você não avisou? Por que você ficou para trás? Eu tenho certeza. Assim, a Bíblia não revela, mas como pai, como mãe, sim, a gente ia dar um chacoalhão nos nossos filhos. Falar, Amanda, por que você não veio comigo? Amanda, poxa vida. Amanda uma vez fez, filhinha, vou contar, viu? Estava na CIA e ela foi brincar, ela se escondeu no meio da arara. E cadê a Amanda? A Jana falou, cadê a Amanda? Aí ela correu para uma porta, correu para outra, fala com segurança, não deixa a criança sair. De repente ela fala assim, achou! A vontade, pegar a arara. Exatamente, a vontade de bater passou no momento do amor que a gente... Eu falei, Jana, ela tá aqui, ó. Peguei, abracei ela, a Jana abraçou. Filha, não faz mais isso. Nunca mais ela fez. Agora, se a gente bate, entendeu? Então causa uma revolta, então causa transtornos, causa traumas que as pessoas carregam para o resto da vida. E quando chega na fase adulta, que vai se tratar algum assunto, que ele tem um trauma, ele não se abre. E aonde que a gente coloca a nossa opinião, aonde você coloca aquilo que você acha, que não é direcionado pelo Espírito Santo, você perde uma pessoa. A pessoa deixa de ir ali, deixa de querer servir a Cristo por uma palavra mal colocada, por uma situação delicada que poderia ser tratada com amor, com carinho, com atenção, com zelo, e foi tratada de uma forma displicente. Com certeza. Pastorzão, primeiro família e depois ministério, ou primeiro ministério e depois família? Nunca, primeiro família, base de tudo. Então ensina isso aí pro povo que tá lá em casa, pro povo entender. Então não vou na igreja. Não é isso não. não é isso não. Mas para que você entenda aí que o ministério ele começa em casa, né? Começa em casa. Um dos fatos, quando a gente namorava, eu e a Jana, e ela até falou assim, Regi, você vai casar comigo para ser obreiro?
Eu falei, não, porque tem muita gente que quer o ministério, né? Então, porque o ministério começa com a família em casa. Eu falei, não, Jana, eu vou casar com você porque eu te amo. Ministério é consequência. Resultado, né? Um resultado. Exatamente. Então, assim, e outra, você vem trabalhando e você vai galgando, obreiro, diácono, evangelista, pastor, né? Então, você vai crescendo dentro do ministério com o apoio da sua esposa, que está do seu lado. Então, primeiro, família. Então, assim, cuide da sua esposa, cuide do seu marido, cuide dos seus filhos, seja exemplo em tudo que você fizer, porque quando você assumir o ministério, você tem um histórico que as pessoas vão olhar e vão falar assim, nossa, o histórico dele é bom. É bom. Agora, se o histórico é negativo... É a referência que a gente vem falando. Exatamente. Né? Você não tem crédito para você dar o próximo passo. Então, primeiro, família. Deixa, Deus é o top, né? Todo mundo sabe Deus é o top. Então... É o paizão. Exatamente. Deus é o nosso paizão. Família, depois caminhar no ministério. Porque é muito fácil hoje a gente ver homens e mulheres nas direções de grandes trabalhos e querem tudo para si, acabam não delegando para aqueles que estão ali, que teoricamente foi ele mesmo que preparou. Sim, né? Colocou ali. E não tira um tempo para sua família, não tira um domingo para ir num parque, passear com a família e com os filhos. E isso começa a causar feridas, enorme, né? exatamente. Começa a causar feridas. A gente aprendeu esses dias, inclusive com o pastor Benjamin, que foi compartilhado pelo pastorzão Carlos Alberto, que gente ferida não trata de ninguém, ele só causa ferida. Sim. Então, pessoas feridas só causam feridas. A importância de se ter este entendimento de que é necessário que você tenha a disponibilidade, tanto você homem de Deus, como você mulher de Deus, de ter o tempo ali com a sua família, né? Sim, como pai também, porque da maioria das vezes o pai trabalha, aí vai para a igreja, aí esquece o filho, então não tem aquela referência. Então um conselho que eu dou nesse ponto é que você pode ser uma esponja para absorver tudo aquilo que é de bom. E do outro lado, seja aquele imã ou negativo que repele tudo aquilo que é de ruim. Aquilo que vem de ruim para você, vira no imã, pum, vai para lá, não quero não. Aquelas pessoas amarguradas, sabe, negativas, que chega do seu lado, que vai acabar, que só reclama de tudo, que vem com aquela negatividade péssima, você liga o imã, pum, não quero isso para mim não. Mantém você, o foco aqui, ó. Aquilo que é bom, nossa, que legal, estou feliz em ti. Opa, absorve, porque tem a positividade. Então, seja uma pessoa positiva, não seja negativa, porque você vai ver que as coisas mudam na sua vida. É muito bom você ser positivo, que você vira referência aonde você passa. Principalmente, como você mesmo disse, pastorzão, pelos filhos, né? Você é ausente, tanto como pai, como mãe, como pessoa, como instrutor, como professor, como, né, naturalmente essa ausência vai te cobrar um preço lá na frente, né? Sim. Você naturalmente será cobrado. Que a gente esquece muitas vezes de que as nossas atitudes vão nos gerar cobranças de repente no futuro. Ou vai gerar débito, ou vai nos gerar crédito. Exatamente. Né? A gente tem que procurar entender onde que a gente quer estar, né? Nunca vai ficar no 0 a 0. Nunca vai ficar nunca, zerado. Nunca, ou vai ser o azul ou vai ser vermelho. Exato. É a gente que acaba dosando para conseguir saber onde ficar, né? E o importante de como pais, a gente tratar cada fase do filho é importante. Cada fase, o engatinhar, o andar, a primeira papinha, o primeiro aniversário, o segundo, e viver cada fase e apoiar em cada fase, porque quando chegar na vida adulta, ele vai falar assim, poxa vida, meu pai foi presente, minha mãe foi presente. Exato. É aquela referência que nós estamos falando aqui, meu irmão, minha irmã, desde o começo desse bate-papo, seja referência aí no teu lar, para os teus filhos, para a tua esposa, teu esposo, para o teu ministério. Alimente este ministério dentro de você
e naturalmente Deus alimentará o seu coração da palavra dele dentro aqui da igreja, através da vida desses homens e mulheres de Deus. Eu quero te convidar a fazer a última pergunta que eu vou transmitir aqui. O pastor Regis, nós estamos chegando aí na fase final desse bate-papo. Passa rápido, né? Nossa, achei que ia demorar mais tempo. Passa muito, muito rápido. Então eu quero te convidar a fazer aí a sua última pergunta. Vocês têm um minuto para mandar uma pergunta aí para o pastorzão. E eu vou fazer ela ao vivo aqui a cores. E aí a gente parte para a parte final aí desta conversa. O Rafa disse, boa demais essa roda de conversa. Abraço, Rafa. Eli Pereira. Conhece? A Eli? Que bênção. Solange Aparecida. Conheço, Solange. Solange, ó. Beijo, vovó. Tá vindo mais um aí, hein? Eita. Um grande abraço ao meu querido líder, Casados para Sempre. Saudades. É muito bom, né? Depois ver o resultado, pastor João? Sim, é muito bom. É bom demais. Nós temos um grupo de líderes, né? Que a gente ainda tem contato, a gente se conversa, a gente... Agora não por causa da pandemia, mas sempre a gente se reúne uma vez por mês, faz um churrasco, a gente canta louvor, a gente traz uma palavra, a gente coloca alguns pontos em foco, que a gente até ia lançar um projeto para esse ano, só que aí no meio da pandemia nós não demos continuidade, mas os líderes estão sempre se juntando aí, a gente está sempre intercedendo, quando tem algum pedido específico a gente manda para eles. Aí tem lá o Laerte, Solange, o França, a Cida, o Ronaldo, a Edilaine, e eu e a Jana, a gente está sempre junto aí nesse grupo aí, intercedendo. Líderes, casados para sempre. Amo vocês. Isso aí. Bom, vamos caminhar aí para o final desta roda de conversa. Eu já quero louvar a Deus por você que esteve aí na sua casa, separou esse tempinho para nos acompanhar aqui em mais essa terça-feira abençoada. Quero já de antemão te agradecer, pastor Regis, por ter nos feito essa companhia nesta noite, ter batido este papo. Eu creio que vidas foram alcançadas através dessa conversa, através do poder do Espírito Santo. Às vezes a gente está aqui, né? Só a gente aqui, a câmera ali, a gente acha que, como eu vinha compartilhando contigo antes da gente começar, às vezes a gente acha que vidas não estão sendo tocadas, mas depois vem a notícia, né? Exatamente. Depois chega a notícia, olha, eu fui alcançado, eu fui curado, eu fui liberto, o meu casamento foi restaurado. Isso é gratificante. E isso é fruto deste momento que vocês separam para estar aqui conosco, contando um pouquinho sobre a sua vida, sobre o seu ministério. Então, muito obrigado por ter vindo. Deus abençoe a sua vida. Amém. Estou à disposição, irmão. Se quiser, terça-feira eu estou de volta. Fazer o repeteco. Parte 2. Pastor Regis, parte 2. E logo a Jana estará aqui. Eu já até falei para ela. Meu Deus. Legiana, o Eduardo vai te chamar. Pode ficar aí na espera, viu, pastora? Logo chega o convite aí, em nome de Jesus. 3 perguntinhas, e aí a gente parte para o final. Aquilo que vier no teu coração, você me responde, assim, de bate pronto. É um pinga-fogo. Bora. Família. Minha base e minha estrutura. Ministério. Um aprendizado contínuo com o Espírito Santo. Deus. Razão da minha existência. Literalmente tudo, né? Tudo, exatamente. Meus amados, minhas amadas, muito obrigado pela companhia de vocês em mais esta edição da nossa roda de conversa. Você que de repente não conseguiu assistir na íntegra este bate-papo, visita lá o @CCKOficial, nossa página no Facebook, a página da Kairos, e lá você vai conseguir assistir na íntegra toda esta conversa aqui que foi mais do que especial. Querendo aí estar conosco, às quartas-feiras, a partir das 20 horas, a Quarta da Vitória, presencial aqui na Kairos, Avenida Silvio Torres,
número 55A, e aos domingos, a partir das 18 horas, a celebração da família, com o nosso pastor, fundador e presidente Carlos Alberto da Silva, sempre trazendo uma palavra direto do céu para o teu coração. Venha nos visitar, traga a sua máscara, aqui a gente oferece o álcool gel, distanciamento aí aceitável entre as cadeiras, será seguro para você e para a sua família. Venha adorar a Deus com a gente, vai ser uma honra receber você e a tua casa. Muito obrigado, mais uma vez, muito obrigado, pastor Regis, por ter estado conosco. Essa daqui é a Comunidade Cristã Kairos. Foi e vai continuar sendo um lugar de novos começos. Muito obrigado, Deus abençoe.